Pois é, meus amigos, muito boa noite para vocês todos. A nossa reunião já está no ar. Cristiane, você está com. Estava. Muito bem. Então, nós vamos começando, como de hábito, pedindo para a Luciana cantar e vamos fazer uma precezinha e vamos lá para a nossa apostila estudar através dela, algo mais do que já é conhecido sobre a mediunidade da psicografia. E eu vou lembrar que ficou um dever de casa, e até agora ninguém me mandou nenhuma resposta. Então, ano novo, vai haver cobrança, viu? Pois bem, então eu vou agradecendo e pedindo à Luciana que escolha duas músicas bem bonitas para o início deste ano, desta reunião, e que a espiritualidade nos abençoe o tempo todo. E que nós também nos lembremos que, mesmo que o objetivo das nossas reuniões às segundas-feiras sempre seja de estudo, a nossa postura, a nossa atitude é no sentido de oferecermos de maneira anônima, silenciosa, modesta, nossas vibrações, para que os benfeitores que nos acompanham, eles estejam aproveitando esse tesouro em favor do bem-estar de encarnados e desencarnados, haja vista a gravidade de tantas coisas que vêm acontecendo mundo afora. Muitas, muito delicadas no dia a dia. Então, Luciana, por favor, nós vamos te acompanhando. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança numa manhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, trigo doura o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega,
no céu acendem estrelas até o amanhecer. Há uma colmeia divina que voa de flor em flor. São as gentis abelhinhas que vão em busca do amor. Trazem notícias do reino, falam a luz do Senhor. Acima de todas as dores que o homem encontra aqui, existe um campo florido, cheio de aromas e cores. Quem encontrar o caminho tem o perfume das flores. E só existe um roteiro, todo enfeitado de luz. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Muito obrigado, Luciana. Mas assim, ó, como é que ou são os nomes destas duas músicas? Lembra? Se não lembrar agora, não tem problema. Diga. A primeira é fé e a segunda, colmeia divina. Muito bem. Muito lindas as duas, né? A primeira eu acho que eu já tinha ouvido algumas vezes, mas a da colmeia, Eu só falei errado, não é fé, é paz a primeira. paz a primeira. Eu confundi com outro título, é paz, isso. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Então, nós vamos buscando o nosso Mestre Jesus de uma maneira mais simples, vamos nos abraçando como de costume. Primeira segunda-feira, primeira reunião deste ano novinho de 2026, que no decorrer dele nós possamos seguir trabalhando, estudando, nos encontrando sempre e procurando trilhar todo o calendário de 2026, procurando ajudar com todas as nossas forças a quem quer que seja e de qualquer modo possível. Que os amigos espirituais nos acompanhem sempre, estejam participando de perto do nosso estudo da noite e recolhendo fluidos salutares, moléculas úteis, magnetismo de caridade, de fé, em proveito dos necessitados. Agradecendo a Jesus, nós vamos dando início ao estudo da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Então vamos lá para a apostila. Nós estamos retomando no ponto que paramos da outra vez. Então agora nós vamos ver sobre médiuns psicógrafos. Todo mundo já conhece, já sabe o que é a psicografia. Todo mundo lembra que, assim como ela, a vidência e a psicofonia são as expressões, em geral, mais comuns e mais necessárias, mais úteis para tudo aquilo
que de bom a espiritualidade desencarnada, em nome do Senhor, deseja trazer ao ser humano de muitos modos diferentes, mas para que haja progresso, conhecimento e aquilo que nos ajuda no nosso entendimento sobre a realidade. Lembrando que depois das mesas girantes, que foi o início que despertou a curiosidade de Allan Kardec, todo o mais importante trabalho que culminou com a codificação kardeciana, os livros principais, tudo vem acontecendo desde então através da psicografia, da psicofonia também. Muitas das médiums que trabalharam com Kardec, elas também eram psicofônicas. E o resultado da psicofonia era anotado e ficavam também os registros. Mas quando é direto, através da escrita, os conteúdos estão à disposição desde logo. Então, até hoje, e será assim por muito tempo, nós vamos contar com a psicografia. Por exemplo, eu estava aqui falando isto, lembrando da minha mãe, Dona Ruth Tizen. Dona Ruth, aqui no Rio de Janeiro, ela era médium psicógrafa. E junto de outras senhoras, também ligadas à FEB, porque esposas de alguns dos diretores, como ela era esposa de um dos colaboradores da FEB, elas mantinham e mantiveram por muitos anos algo que não é comum mais hoje em dia, mas que foi algo histórico na FEB, o receituário mediúnico. Como é que era isso? Só para ilustrar. As pessoas humildes, simples, que tinham acesso ao centro do Rio de Janeiro, de vários bairros, iam até a Avenida Passos, número 30, e deixavam os seus dados, os seus pedidos por problemas de saúde, seja uma cefaleia, seja uma depressão, seja uma dor abdominal. Então, o que era um sintoma se transformava num pedido. E eles confiavam muito nesse receituário. E aí, espíritos queridos, médicos como Dias da Cruz, como Bezerra de Menezes e muitos outros, eles, numa folha em branco que continha no alto o nome do paciente, eles medicavam com medicação homeopática. Era muito difícil a alopatia, mas era sempre, e era uma homeopatia possível. Existem duas, não sei se vocês têm ideia disso. A homeopatia unicista e a homeopatia organicista ou pluralista. No receituário mediúnico, tinha que ser esta última, porque aquela unicista, numa dinamização muito grande, não se pode receitar sem acompanhar o paciente. E nos remete a Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Então, muitas centenas ou milhares de brasileirinhos, de carioquinhas, muitas vezes vinham das comunidades ou bairros pobres para pedir, e o mais interessante, ou o complemento melhor possível, a FEB mantinha a farmácia homeopática. E a pessoa buscava a psicografia com a receita
levava na farmácia e ganhava os remédios gratuitamente. Então, isso é como uma lembrança de algo que é uma coisa mais específica, mas que só foi possível tantos anos por causa do nosso tema de hoje, que é a psicografia. Então, além disso, nós lembramos que todos os conteúdos das obras espíritas kardecianas, todo o trabalho missionário de Chico Xavier, tudo envolveu a psicografia. Então, isso é importante para nós nos lembrarmos em que ponto que nós estamos em relação à ciência da mediunidade na noite de hoje. Então, vamos lá, vamos para essa página. Médiuns psicógrafos, 2 pontos. Lembrando mais uma questão, que nas nossas práticas aqui no grupo, não é? Talvez seja também a tarefa, a prática, o aspecto mais comum entre nós. Não é? Muitos ou alguns de vocês, pelo menos, já são médiuns psicógrafos. E mesmo já funcionando, estamos em desenvolvimento, em aprimoramento, pela vivência, pela experiência, pela presença dos benfeitores espirituais. Mas aqueles que ainda não funcionam ou funcionam timidamente nesse particular, nós devemos aproveitar o conteúdo teórico, claro, mas também a vivência. Por exemplo, na semana que vem, no dia 12, se Deus quiser, já estaremos fazendo mais um treinamento. Tá certo? Então, vejamos. São pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em 2 tipos. A psicografia indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nesta situação, trata-se de mediunidade de efeito físico, que é a escrita direta, muito rara há muitos anos. Por quê? Porque exigiria, como já exigiu no passado, ectoplasma. E ectoplasma, como tesouro, é muito mais útil para outras atividades, sobretudo na melhora da saúde, no passe, na fluidoterapia espírita, no magnetismo e seus vários aspectos para ajudar na saúde humana. Então, usar a escrita direta, isso é mais uma lembrança histórica do que uma prática recente. Mas, agora o item B, a psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Allan Kardec pondera também que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Por isso é o mais valorizado e utilizado. Pela facilidade com que podem exprimir-se. Eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Seguindo, a psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica.
Então, toda essa psicografia é a tal meio que direta ou manual do item B, comentado há pouco. Item número 1, médiuns psicógrafos mecânicos. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. E a revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Essa mediunidade, ela não é a mais comum, mas ela tem uma importância muito grande quando o conteúdo da mensagem ele precisa ser trazido sem a interferência do médium, para que o conteúdo, e, portanto, escrito, reflita em absoluto o pensamento da entidade. Por quê? Porque aquele que nós vamos ver daqui a pouco, que são os semimecânicos, eles podem ter graus variáveis de influência pessoal na mensagem. O ideal é quanto menos influência, melhor. Por uma questão de credibilidade e de transparência. Mas como a maioria dos médiuns, psicógrafos, mantém a sua consciência, é inevitável uma certa influência pessoal na mensagem do espírito. Mas os espíritos sabem como é. E nem sempre há médiuns mecânicos a serviço dos benfeitores. Então, eles trabalham com os médiuns que eles têm à disposição. Todo mundo buscando o melhor. Item número 2, psicógrafos intuitivos. Então, aqui a ligação é muito mais tênue entre o desencarnado e o médium. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, já que designamos por esse nome o espírito encarnado. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, nem a guia, como naquele outro caso. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Ou seja, a participação do espírito ela é muito mais sutil. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Ela quem? A alma do encarnado médium. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Às vezes ele vai lúcido, acompanhando o ditado e procurando escrever. Outra curiosidade é que quando isso ajuda na nossa compreensão, quando é uma mediunidade mecânica, a caligrafia, a letra, é a letra do espírito. Nesse último caso, nos intuitivos, a letra é a letra comum do encarnado médium. E agora, o item 3 é uma mescla
é uma mistura em graus diferentes a respeito do nível de influência do manifestante desencarnado em relação ao médium. Vejamos, no médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, antes da escrita. No terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Não é interessante isso? Esses últimos médiuns são os mais numerosos, que são os semimecânicos. Outra observação. Um médium preparado, experiente, estudioso, ele, em determinado momento de uma reunião específica, ele pode trabalhar e atuar como médium, por exemplo, mecânico. Em outro momento de outra reunião, no mesmo centro espírita ou num ambiente qualquer, ele pode funcionar como semimecânico. E quem pode funcionar de um modo ou de outro, também pode funcionar como intuitivo. Mas os mecânicos são menos comuns. Tanto mecânicos no sentido da escrita, que é o nosso tema hoje, como mecânicos no sentido da psicofonia. Enfim, sigamos. Nas reuniões mediúnicas espíritas, os espíritos orientadores se manifestam mais usualmente pela psicografia e pela psicofonia. Não é? A vidência também é muito importante. Esta última psicofonia, contudo, é mediunidade prioritária para atendimento aos espíritos sofredores, como já foi dito. Então, reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados ou de desobsessão, o que nós precisamos, além dos dirigentes, são médiuns psicofônicos. Também são chamados, alguns acham que de uma maneira imprópria, médiuns de incorporação. Mas existem situações mediúnicas e o que acontece é exatamente uma incorporação, porque há também movimentos da cabeça, do semblante, sorrisos, choros, movimentos dos braços, movimento da respiração acentuada e assim por diante. Então, quando é assim, nós estamos numa verdadeira incorporação, porque não é só a estrutura do aparelho vocal que é utilizado, é o corpo inteiro. E é muito importante esse aspecto em reuniões mediúnicas muito proveitosas para se ajudar nos contextos tanto individuais como coletivos dos dramas humanos espalhados pelo mundo. Agora vai mudar um pouquinho. Médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Em estado normal, quando perfeitamente acordados.
e conservam a lembrança precisa do que viram. E eles podem ver tanto espíritos como espíritos e contextos e lugares do mundo espiritual. É a mesma evidência. E isso também é muito útil. A visão dos contextos onde espíritos estão. Pois bem, outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É diferente e é raro. É raro que esta faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, mediunidade de evidência. Então, em geral, são pessoas que, desdobradas pelo sono ou durante o sono fisiológico, elas têm vivências das quais se recordam no dia seguinte. E essa recordação pode ser algo sem maior importância, mas quando são médiuns treinados, engajados em reuniões de assistência, o que elas ou eles experimentam durante o sono noturno, aquilo é trazido para reuniões nos dias que se seguem. E essas lembranças do que aconteceu durante a noite pode trazer subsídios úteis. Isso é muito frequente. Resta a se avaliar, se pesar o valor desses conteúdos. Se é uma vivência proveitosa de ser lembrada no dia seguinte ou em algum dia mais adiante, ou é apenas uma lembrança confusa do sonho noturno, sem quase que nenhum valor para atividades de tratamento espiritual. Pode haver, se alguém está fazendo uma psicoterapia, recebendo assistência psicológica ou psiquiátrica, mas aí vai ser necessária a interpretação. Aí é outro departamento, que nada tem a ver com o nosso. Então, deixemos de lado. Pois bem, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos, os olhos físicos. Médiuns sonambúlicos são os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com espíritos e transmitir informações que julgar pertinentes. Mas, em geral,
quem já teve sonambulismo desse tipo e o tem ou tenha até hoje, em geral, são médiums também, para atividades mediúnicas daquelas mais proveitosas nas reuniões dentro das casas espíritas. O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então, daqui a pouquinho, quando nós pudermos conversar, eu vou perguntar para vocês: quais de vocês se viram, se percebem, tiveram ou têm ainda essa vivência de sonambulismo? Então, vou aguardar as respostas de vocês. Muito bem. Vejam, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que aquelas que eles têm no seu estado normal, de vigília, como chamamos. E mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre para perceber as coisas no seu entorno. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. E, por último, como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento. O que às vezes é um problema. O estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Vejam que interessante e importante. Homens e mulheres, crianças e velhos, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência: é experimentar, afirma Allan Kardec. É importante considerar que, se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente, sem ser forçada. Muito bem, meus amigos. Com isto, nós concluímos uma etapa muito boa, muito interessante, que é aquela que nós começamos na página 79, sobre
a mediunidade de efeitos inteligentes. Então, meus amigos, nós vamos parando por aqui o nosso estudo de hoje e colocando em aberto para perguntas aquilo que vocês quiserem trazer, não só dúvidas, mas, por exemplo, vivências pessoais sobre a sua própria relação com a espiritualidade, com os espíritos. Lembram que eu deixei uma perguntinha no ar? Qual era? A ideia de sonambulismo. Quem aqui já foi sonâmbulo? Quem aqui, uma vez já tendo experimentado, possa se sentir capaz de uma vivência sonambúlica num dia qualquer? E então? Doutor Sérgio, Oi, quem fala? doutor Sérgio que está falando é Georgette. Boa Boa noite, noite, salve, como vai o senhor? bem-vinda. Eu tenho uma pergunta, eu levantei a mão antes do senhor fazer a pergunta sobre o sonambulismo. E eu gostaria de saber, é sobre a psicografia. Eu posso fazer a pergunta? Claro, qualquer pergunta sobre qualquer tema. É. Temos tempo hoje. Eu estava estudando o livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e num dos capítulos ele falou sobre o processo de transmissão da psicografia. Pelo que eu aprendi, ele diz que, na verdade, o espírito não pega na mão do médium, né? Ele funciona, o processo ocorre através da influência do pensamento do espírito sobre o médium e os centros nervosos do médium que comandam a mão. Então, isso é um processo mais, como diz, ele é quase que mecânico, mas através do pensamento. Quer dizer, ele não pega a sua mão e faz, mas ele controla através do sistema. É isso mesmo? O sistema nervoso, Nervoso. que é o sistema nervoso do corpo, mas lembra que toda mediunidade depende de uma ligação fundamental entre o perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado. Então, é essa ligação. E o perispírito do encarnado, ele tem uma profunda ligação com o sistema nervoso central e periférico, que comanda a voz, o falar, e Uhum. que comanda o escrever. Então, não é bem mesmo segurar a mão, Não, mas dá a impressão que é. é. Mas, Aham. na verdade, é um mecanismo mais interior, mais íntimo, envolvendo sistema nervoso central, biológico, físico, e o sistema nervoso central do perispírito. Por isso que a gente sente que não tem o controle da mão, né? Quando está escrevendo. Parece que você está escrevendo mais rápido. Minha segunda pergunta é sobre o seguinte: eu não sei se foi coincidência, mas quando eu parei de psicografar, eu tive um problema no ombro de calcificação e tendinite. Aí eu estava conversando com uma outra médium de Boston, que o senhor conhece, chama Janete. Ela falou: Georgette, a minha mãe, quando parou de psicografar, ela teve o mesmo problema. É possível isso ocorrer? O médium, quando ele para de psicografar, tem algum efeito no corpo? Ou isso foi só uma coincidência? Georgette e Janete. Olha só, eu não sei, nunca vi nada sobre isto. Não tenho nenhum paciente, médium ou não, espírita ou não, que dê para se fazer uma relação entre uma coisa e outra. Eu, pensando alto, eu diria que não, que é coincidência.
Ninguém vai se manter saudável por escrever psicograficamente e adoecer com algo ligado a um reumatismo por causa de uma inatividade. Entende? A não ser que seja algum outro mecanismo e que a pessoa que é espírita tenha tentado associar as coisas desse modo. Por que nós temos que pensar assim, Georgette? É porque os espíritas, médiums ou não, também alcançam uma certa idade. E as questões reumatológicas, ortopédicas, elas têm uma ligação muito grande com a idade avançada. Então, é difícil associar desse modo aí. É mais fácil associar. Por quê? Porque a gama da população de certa idade, como eu, já com 55, não é? Nós possamos, vamos dizer, estar adoecendo, não é, do sistema osteoarticular ligamentoso, porque decidimos parar. Isso tem que ter cuidado, porque a pessoa que associa desse modo pode sentir culpa, pode achar que agiu mal, mas o mais importante é não parar de exercer a mediunidade, ou só parar numa adaptação por um tempo, por um motivo relevante qualquer, e retomar a tarefa o quanto antes. Ou seja, não pode usar nem para voltar, nem para se afastar. Uma questão curiosa, bacana de se refletir, como essa, Georgette. Falando com a Janete, manda um beijo para ela, tá? Obrigado. Posso? Obrigada, doutor. Sim, Adelina. Olá. No seguimento daquilo que a nossa irmã Georgette disse, e é muito bom revê-la de novo, não é? Estar aqui conosco, sentimos a sua falta, Georgette. Há muitos anos, muitos mesmo, não é? No Porto, quando eu entrei, sabe Deus em que estado, não é? No Centro Espírita de Santa Catarina, não sei se você se lembra do Centro Espírita de Santa Catarina. E nessa altura, o seu presidente, que era o senhor Albuquerque, não sei se o senhor se lembra dele, quando eu entrei, portanto, um bocado desequilibrada, portanto, atuada, etc. E eu lembro-me que ele olhou para mim e disse: Irmã, você é médium. Se você não exercer a sua mediunidade e trabalhar, você vai ter muitos problemas de ossos. De onde é que isso veio? Não sei. Ele disse-me aquilo assim espontaneamente. Adelina, o que existe interessante sobre isto é não algo específico da articulação do ombro ou do cotovelo que tem a ver com a movimentação dos braços. O que existe é a possibilidade de, se a pessoa vem com a tarefa mediúnica, programou antes de nascer e se envolve com algo que gera como que um atalho e ela se afasta da tarefa por causa não do não exercício da mediunidade, mas pelos seus problemas kármicos, que o exercício da mediunidade, a ajuda dos benfeitores traria um alívio, isso não vai acontecer. E aí acontece um acúmulo fluídico. E esse acúmulo fluídico pode gerar, por exemplo, artrite reumatoide, que é um tipo de problema osteoarticular. E aí vai gerar nódulos nas articulações. Mas aí é um desvio de toda uma vida. E aí aquela coisa kármica
que o exercício da mediunidade podia atenuar ou evitar, não acontecendo, a pessoa adoece. Então, existe qualquer coisa nesse sentido, não é? Por isso que qualquer um aqui, qualquer um em qualquer lugar, que tenha uma base espírita de estudo, deve valorizar sintomas da mediunidade. Na dúvida, porque ainda não estudou, procurar uma instituição espírita no acolhimento fraterno para tirar uma orientação, escrita ou falada. E aí aproveitar a orientação que virá para reservar uma parte da sua vida ao exercício mediúnico. Não é porque vai haver uma punição, porque não enveredou pelo caminho previsto e programado. Não é isso. Mas existem questões fisiológicas, questões fluídicas, ectoplasmáticas, e esse acúmulo que você acumula porque não doa, aquilo pode gerar, até porque, dona Adelina, essas doenças todas, ninguém sabe de onde vêm. Ninguém tem ideia da verdadeira origem. Você pode ter anticorpos, ante isso, ante aquilo, no lúpus, na artrite reumatoide, na esclerodermia, e outras menos comuns. Mas isso não é saber a origem. Então, um aspecto pode ser a falta de dedicação no bem e na caridade. E se isso é válido para questões reumáticas, pode ser válido para questões de saúde mental, para questões de saúde cardiovascular e assim por diante. Tudo bem, obrigado, dona Adelina. Então, algum outro aspecto, gente? O sonâmbulo. Deixa eu só perguntar, dona Adelina, depois a senhora pergunta. E aquela questão do sonambulismo? Agora eu fiquei curioso. Liga então, dona Adelina, o seu microfone para nós podermos lhe ouvir. Ok, Por favor. era exatamente sobre isso. Eu compreendo o mecanismo. Por exemplo, tínhamos, portanto, o célebre Edgar Cayce e o Paul Solomon, os Sleeping Prophets, que desdobravam-se com facilidade e entravam numa outra dimensão e, portanto, num sonambulismo profundo, reportavam o que viam, o que ia se passar, ou o que viam, portanto, digamos assim, sobre várias questões. Inclusivamente, era usado para fins terapêuticos, tanto como doentes, etc. Sim, o Edgar Cayce. Agora, acontece comigo, e já aconteceu já muitas vezes, e eu não sei como definir isso. É assim, eu estou em estado de vigília, estou a falar com você, normalmente, e de repente sai-me qualquer... Ou posso estar a digitar também, já me aconteceu a estar a comunicar com alguém através do computador. Mas, principalmente, estou a falar consigo, estou em estado de vigília, estou numa conversa, numa troca normal, e de repente sai pela boca fora. Portanto, e vejo uma situação futura e sai-me, portanto, qualquer coisa, eu descrevo, portanto, há alguma coisa que irá acontecer, não é? E depois eu esqueço-me daquilo. Mas eu estou em estado normal, eu estou com os olhos abertos, estou a falar, etc. E passado 2 anos ou 3 anos, lá vem a pessoa ter comigo. Ai, Adelina, aquilo que você descreveu, que disse, não é que é verdade, aconteceu mesmo. E eu disse, está bem, eu não me lembro. Há ocasiões em que tenho, quando falam ou mencionam, eu tenho uma vaguíssima lembrança.
ou ser relembrada. Mas muitas das vezes não me lembro nada daquilo. Até você não se lembra que me disse que isto ia acontecer assim, assim, assim? Não. Isso o que é? Uhum. Olha, não é bem, vamos dizer, sonambúlico, mas é mediúnico. Na verdade, é mais anímico. Então, você está conversando com a pessoa, seja por mera amizade, seja porque você é uma trabalhadora do atendimento fraterno, de um centro espírita qualquer. E aí você está trocando ideias. Só que quando as pessoas estão interagindo, falando, pensando, nada impede, se ela tem mediunidade, dela se desdobrar de uma maneira que não altera os seus sintomas. Ela não vai ter nenhum sintoma especial, mas desdobrou. Desdobrou pelo tema da conversa, desdobrou porque um amigo espiritual estava presente e ajudou, porque desdobrando, você é capaz de ajudar melhor e dizer que vai no futuro e que viu isso ou aquilo e trazer uma recomendação para a pessoa. Acaba sendo um processo talvez apenas anímico, talvez anímico mediúnico, potencializado por benfeitores e anjos de guarda da pessoa amiga ou seu. Aí você manifesta desdobrada, mas quando você volta, você já não acessa direito. Não vai ficar apagado, fica na senhora, no seu disco rígido, no seu computador mental. E aí, numa situação qualquer, pode brotar uma lembrancinha, por exemplo. Então, não é bem o nosso tema do sonambulismo, é mais algo anímico. Só que o sonambulismo é animismo. Então, veja como as coisas são semelhantes, são próximas, e que nós sempre temos que tentar utilizar as melhores palavras que descrevam o que de fato esteja acontecendo, seja num momento ou no outro. Mas isso é coisa, dona Adelina, de médium. Porque o desdobramento, o animismo, é muito mais comum em quem é médium, porque desdobra. E o desdobramento é sempre fundamental, tanto para o animismo como para o mediunismo. Legal. Doutor Dona Sérgio, Adelina. é, Sim, Georgette. no sonambulismo, o que acontece comigo, duas coisas. Os sonhos que são muito coloridos, eu vejo, eu lembro, às vezes a pessoa não, eu só estou observando, eu vejo a situação, só estou observando. Então, ela é muito vivo para mim. Mas também tem um outro que é, é engraçado. Eu estou dormindo, mas estou no meu quarto e eu sinto a presença e parece que tem várias camadas invisíveis e do outro lado eu consigo perceber a presença de alguém, mas são camadas invisíveis, como se fosse uma gelatina. Imagina você se enxergando através de uma gelatina. E existe aquela força que eu luto com essa força, né? Vai e volta, porque às vezes me prende na cama e eu volto. Não acontece mais, tanto que depois que comecei a estudar o Espiritismo e fazer o Evangelho bastante, né, em casa e tudo mais, melhorou bastante, bastante. É um tipo de sonambulismo também quando você está nessa situação? É um tipo de desdobramento que pode haver alguma dificuldade para sintonia com uma entidade ou outra, Uhum. e aí você, em vez de ver tudo direto, bem bonito, claro e colorido,
você vê com alguma limitação visual. Então, essas coisas são muito dinâmicas e muito variadas, dependendo de como você está naquela noite que você está dormindo e como está a pessoa, a entidade, o contexto com o qual é possível interagir. Uhum. Então, existem situações que facilitam e situações que dificultam, tanto da tua parte como da parte daquele que está podendo interagir pela sua percepção. Entendi. É como em medicina se diz, cada caso é um caso. Amanhã pode ser já completamente diferente. Então, é bacana valorizar tudo Tá. e procurando entender por que que às vezes é assim, por que que às vezes é diferente. Tudo é bom, tudo é válido. Às vezes, Georgette, não é tão importante o rótulo, se é anímico, sonambúlico, mediúnico, algo intuitivo, mecânico ou semimecânico. Entender isso tudo é muito importante, mas querer categorizar sempre não deixa de ser bom, mas nem sempre é tão fácil. Mas não é porque não deu para caracterizar ou categorizar que vai ter menos valor. De jeito nenhum. Tá certo? Obrigada. De nada. Vivi apareceu. Você gostaria de trazer alguma colaboração? É, essa questão do sonambulismo, né? Bom, minhas experiências aí mediúnico-anímicas são desde muito jovem, assim, acho que desde que eu me lembro, sempre aconteceram, né? Mas sonambulismo é difícil de falar, porque eu não tenho a menor lembrança, assim, o que eu tenho são que as pessoas me contam, né? Especialmente minha mãe. Então tinha muito essa coisa assim de andar pela casa e andar e conversar e falar e pra lá e pra cá e voltar e deitar e dormir, sentar na cama, começar a conversar e conversar mesmo, responder perguntas de forma organizada e coerente assim, né? Então eu sentava na cama, começava a falar e se alguém sentasse do meu lado e começasse a conversar, parece, né? Eu não tenho a menor lembrança disso. Parece que eu conversava e como se eu tivesse acordada, né? Mas isso é o que me contaram, assim. Acho que já tem muito, muito tempo que essas coisas não acontecem. Então, aconteciam muito ali num determinado período, acho que da minha vida, ali, talvez final da infância, início da adolescência. E depois eu acho que passou, né? Não sei. Então, é... mas essa é a experiência, assim, que eu tenho com essa parte, né, do sonambulismo, né? As outras são as outras, não são o tema de hoje. Muito bem. Então, durante as suas atividades mediúnicas, depois que a sua mediunidade voltou e você a vem exercitando há bastante tempo, nunca aconteceu nada supostamente associável ao sonambulismo. E Que tenham me você lembra? contado, eu não Não, mas lembro de nada. de percepção sua própria, não. Então foi uma fase mesmo, né? Muito Acho que bem. sim. Reparem que aqui tem um outro tema, aqui durante todo o nosso estudo, muitas pessoas têm mediunismo na infância, sonambulismo na infância. E aí o que que acontece? Quem são os pais? Como que a família vai
lidar com as manifestações da criança ou do jovem. Então, como o Espiritismo ainda é muito pouco estudado, conhecido, ele é mais no Brasil. Mas se isso acontece num lugar, sei lá, da Ásia, da Europa, enfim, as pessoas podem interpretar isso como manifestação de transtorno mental. Então, tudo isso é muito delicado, porque se a pessoa, o pai ou a mãe, pedem ajuda, vai pedir ajuda para quem? Não é para a vizinha, é para o pediatra, pelo menos, não é? E aí, se o profissional de saúde ele tem entendimento, ele orienta de um modo. Se ele não tem, ele orienta de outro. Eu lembro de um caso, por exemplo, vou comentar rapidinho, é o caso da Letícia, que se escreve diferente, Letitia. E aí eu estava em Genebra, na Suíça, fazendo uma palestrinha, um semináriozinho sobre medicina e espiritismo, no Allan Kardec de Genebra. A diretora é a dona Terezinha Rey, que era contemporânea e amiga do meu pai. E aí eu estive lá, eu fui lá algumas vezes. E aí, quando terminou a palestra, ela veio, ela é bem baixinha, ela veio, tocou no meu antebraço e diz: olha, tem um caso para você. É de uma moça, assim, 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 assim. Aí eu falei: olha, eu vou ficar aqui até amanhã em Genebra, ou sei lá, não me lembro mais, 2 dias. Quem sabe você sugere aos pais de trazer a moça para conversar. Qual era a questão da Letícia? Ela, de um tempo para cá, começou a ter sonhos com criaturas ameaçadoras, humanas, encapuçadas e com, vamos dizer, roupa preta. E o olhar era um olhar ameaçador para Letícia. E eles não tinham ideia de nada sobre essas coisas. O que alguém orientou? Procurar o médico. Qual médico? O psiquiatra. E aí ele falou que isso era alucinação e medicou com droga antipsicótica. Só que coincidiu de eu estar lá falando sobre essa fronteirinha. E aí combinamos para a casa da dona Terezinha um encontro. Ela, eu, um jovem estudante de medicina, que visitou o Brasil algumas vezes, e os pais da menina e a menina. E aí conversamos: olha, isso não tem nada a ver com transtorno mental. Isto é do aflorar da mediunidade na adolescência. E aí eu não podia mexer na medicação. E aí eu anotei os dados direitinho, deixei o meu e-mail na época, acho que nem tinha celular. E ela mandou os dados direitinho. Logo que eu cheguei de volta ao Rio, em Copacabana, no reencontro, nós abrimos essa questão. Eu até achei que era algo mais pesado, mas não era. E aí houve o diálogo fraterno com o líder do grupo que se mostrava encapuçado para ela. Eles queriam que ela morresse para voltar a ser a diretora do que eles faziam, que não era lá nada muito assim interessante de se fazer. E eles todos se comprometeram. Diálogo fraterno, combinamos que todo mundo ia reencarnar e que seriam muito felizes ao lado dela, porque ela era chefe. E aí ficou todo mundo animado, mostramos com uma imagem
o quanto eles estariam bem, e todos nasceram filhos dela, da Letícia. Depois daquele atendimento, ela nunca mais viu aquelas entidades ameaçadoras. Sugeri que voltasse ao psiquiatra. Ele suspendeu, meio sem saber o que tinha acontecido, e ela se tornou uma evangelizadora espírita no Allan Kardec de Genebra. Ela tinha se comprometido, e ser evangelizadora era uma maneira de ela, vamos dizer, ir se aperfeiçoando espiritualmente, mas também quitando a dívida kármica dela. E aí eu me lembro que ela mandou um e-mail em francês, agradecendo e dizendo: olha, depois do nosso encontro, porque naquele encontro na casa da dona Terezinha, eu propus que ela deitasse no sofá e aí nós dessemos um passe e eu trabalhasse a mediunidade dela no centro de força superior para diminuir a mediunidade, para, enquanto dava tempo do atendimento dos espíritos, ela já deixasse de perceber. E ela, no e-mail, ela diz, olha, depuis de notre rencontre, ça va mieux. Depois do nosso encontro, eu vou melhor. E a vida seguiu, e bastou essas providências, esses encontros, para que a ajuda viesse para ela. Enfim, foi só um caso que eu me lembrei. Ela chegou a comentar, lembra, Sérgio? Como se um portal tivesse fechado. Lembra que ela falou? Isso, ela falou. Eu vou mandar para vocês, é que o Vicente andou mexendo no meu Gmail, e eu acho que esses e-mails foram todos apagados. Mas se houver ainda no arquivo, eu mando para vocês. É bonitinho aquilo. Até porque era em francês, é uma língua muito bonita. Então, gente, estão E ela todos ficou bem? sabendo do doutor Sérgio? Ela ficou sabendo que Não os entrei, filhos... Não não, pode saber, não né? entrei. Não, porque era missa negra. Aham. Missa negra é um catolicismo desvirtuado. Meu Deus do céu. E foi muito comum. O dela, nós ficamos sabendo, deles, do grupo, O grupo. mas com uma ideia de ajudar, diria até terapêutica. Por isso, levantaram o véu para eu poder conhecer e ajudar melhor, né? Incrível. Mas, enfim, graças a Deus correu tudo bem. Não era importante dividir nada disso. E o mais bacana é que ela foi engravidando. Essa turma toda que ela prejudicou, dirigindo o grupo para uma coisa indevida, ela, nessa vida, ela se endireitou e já deve ter quitado tudo. Que ótimo. Muito História bacana bonita. o caso da Letícia. Alguém mais gostaria de trazer alguma questão, Sim, sim. alguma Portanto, observação? falando do médium sonambúlico, portanto, eu já assisti, portanto, em trabalhos, não é? Na mesa, já assisti, portanto, a médiums, o trabalho de médiums, que quando psicófonos que dão passividade e tudo se enrola normalmente, mas elas quando acordam, digamos assim, quando saem desse transe, não se recordam de absolutamente nada. E eu já reparei que nesses médiums é mais fácil os trejeitos, os maneirismos, as mudanças de voz, etc., acontecerem com maior expressividade. E também queria perguntar, portanto, o senhor com certeza sabe, já que fala muito nele, no William James, não é?
que o pai da psicologia americana, William James, que fez pesquisas, não é? Já falando, portanto, eu fiz os meus deveres de casa. Que fez pesquisas e trabalhou com uma médium chamada Leonora Piper, e que ele interessava-se principalmente pelo transe mediúnico sonambúlico, ou seja, pelas médiums, os médiums que se apagavam, entre aspas. Portanto, pode-nos elucidar um bocadinho sobre isso, porque eu só sei isso muito por alto. Adelina, o que acontece? O médium sonambúlico, o médium que se desdobra muito, que de certa maneira fica mais longe do corpo, o que ele manifesta é mais autêntico, é mais original e verdadeiro. Porque aí a mente dele, a consciência dele, não participa, e não participando, não adultera, não modifica o conteúdo que o pesquisador quer avaliar, quer alcançar. Então, por isso que ele preferia o médium, vamos dizer, que estaria tão desdobrado que a mente dele não participa. E que vai tão longe, de um certo modo, que quando volta, acopla, ele não tem acesso ao que aconteceu da sua memória, está dentro dele, porque tudo fica dentro das pessoas. Mas acoplou, já ele não vai lembrar. E se lembrar, temos que lembram. Pode ser uma coisa muito superficial. Me lembra de mandar para o grupo uma psicografia de William James através de Chico Xavier. E eu tenho ela comigo, num dos livros de Chico. Eu gostaria muito de ver isso, mas eu também achei muito interessante que eu não sabia que ele era irmão do Henry James, o romancista, que também, por sinal, morreu aqui, e que escreveu um conto, não é? Que é considerado um dos contos sobre fantasmas e assombramentos mais analisado, mais esmiuçado da literatura de língua inglesa, que é o The Turn of the Screw. E eu não sabia que o William James e o seu irmão Henry James eram filhos de Henry James Sr., que era um teólogo swedenborgiano, ou seja, um seguidor de Emanuel Swedenborg. Swedenborg. Muito bem. Emanuel Swedenborg é um dos, como Daniel Douglas Home, um dos precursores do Espiritismo. Exatamente por uma mediunidade excepcional. Não é? Sueco, Emanuel Swedenborg. Muito bem. Então não se esqueça de mandar essa psicografia, acho que seria muito Não interessante. deixa eu esquecer, não, tá? Obrigada. O nome do livro onde essa mensagem está chama-se Entre Irmãos de Outras Terras. Federação Espírita Brasileira, Francisco Cândido Xavier, foi um livro escrito, por isso o nome, o título do livro. Quando Chico foi aos Estados Unidos, e aí ele recebeu autores americanos. E um deles era William James. Então, se você entrar no Google, puser o nome do livro e o nome do autor, você tem isso em instantes. Se você encontrar primeiro que eu, coloca no grupo. Ou me manda, porque como administrador, para mim fica mais fácil. Tá? Tá bem. Combinado. Então vamos pedir para Luciana cantar. Onde é que ela está? Ela não vai cantar, sabe por quê? Eu estou com a intuição
de que ela perdeu o sinal da internet. Olha a minha mediunidade aí. Viram? Então, Incrível. alguém quer cantar? Cris? Não? Marcos? Também não. Então, vamos fazer uma prece e vamos agradecer e vamos nos despedindo. Nós vamos nos ligando um pouquinho melhor ao mundo espiritual, agradecendo o proveito que cada um possa ter tido do estudo da noite de hoje, que possamos ter doado o melhor fluido, as moléculas mais sadias e promissoras, para que a espiritualidade vá tentando amenizar tantas dificuldades vividas pelos nossos irmãos pelo mundo todo. Que possamos ter uma noite de repouso e em desdobramento, estarmos ajudando também aos bons espíritos no trabalho deles em favor dos sofredores. Agradecendo a todos, nos despedimos, envolvendo todas as pessoas do grupo, as que entraram e depois saíram, e quem também, por uma razão, acabou não chegando a estar conosco na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor e Mestre, e que assim seja. Bye, bye. Bye, Boa bye. semana e até Obrigada. qualquer hora dessas. Prece pela humanidade, fluido infantil, no mais tardar segunda que vem. Bye, bye. Fiquem com Deus. Stefano.